Então, eu vou apresentar o primeiro palestrante, que é o professor Bruno Almeida. Ele é estudante de doutoramento da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, atualmente investigador do grupo Software and Systems Engineering do Center of Informatics and Systems, CISUC, no qual desenvolve pesquisa relacionada a sistemas IoT, segurança e privacidade. Possui mestrado em ciência da computação pelo programa de pós-graduação do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, possuindo como foco de pesquisa a tecnologia RFID e protocolos de anticolisão. Ele fez graduação em ciência da computação pela Universidade Federal de Alagoas e docência na área de ciência da computação, com ênfase em introdução à programação e redes de computadores, bem como na área de educação à distância. Ele também é técnico em informática pelo Instituto Federal de Alagoas, com habilitação em análise de sistemas e administração de redes. E no seu currículo, os termos mais frequentes na contextualização da produção científica, tecnológica e artístico-cultural são segurança, privacidade e internet das coisas. Então, agora eu vou convidar o professor Bruno para poder ligar sua câmera, né, também, e iniciar a apresentação. Então, agora eu vou passar para ele, né, feito para fazer mais um agradecimento a Bruno, né, por ter aceitado prontamente o convite e colaborar com o nosso projeto, né, fazer uma apresentação nesse tema, internet das coisas. E aí, passo para você, Bruno, para que você possa fazer a sua apresentação. Obrigado. Muito obrigado, professor Francisco. Deixa eu só aqui mudar para a apresentação. Pronto, todos conseguem ver a apresentação? Pronto. Pressuponho que todos estejam me ouvindo bem. Peço que, caso alguém não esteja escutando, por favor, me interrompa. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao professor Francisco, também ao professor Ivanilson, pelo convite. Eu fico muito feliz em poder abordar esse tópico, poder falar um pouco sobre internet das coisas, internet e suas coisas, né, como é a proposta do webinário. Para mim é uma proposta bastante interessante, essa da gente poder estar trazendo um pouco do que a gente está estudando, do que a gente está vivenciando no mundo acadêmico também para vocês. Especificamente, o meu tema é relacionado com uma parte desse sistema, né, do sistema de internet das coisas, que é relativo à parte de gateways, mas a gente vai contextualizar logo em breve um pouco sobre isso. Bom, também quero pedir desculpa nesse primeiro momento, a apresentação, vou falar em apresentação em português, claro, mas infelizmente não deu tempo de traduzir, eu já tinha preparado esses slides para outra apresentação, então espero que não seja problema, mas, enfim, qualquer dúvida, estamos também à disposição. Bom, vou tentar falar bem brevemente sobre internet das coisas e segurança, sobre a arquitetura de um sistema de internet das coisas, do sistema de internet das coisas, robustez, gateways, frameworks, e por fim nós concluímos, a depender do tempo, né, se tivermos tempo suficiente, mostrar talvez alguma experiência mais prática em relação aos gateways. Bom, primeiro, já foi apresentado, e eu agradeço ao professor Francisco pela apresentação, né? Se a gente for olhar, eu comecei ali em Alagoas, depois pulei para Pernambuco, e quase que ia para o Rio Grande do Norte, né? Pulei direto para Portugal, mas quem sabe na volta a gente não dá uma passadinha por aí também, não, faz uma visita aí com vocês. Tenho muito carinho por esse estado, pelo IF como um todo, né? Também fui aluno do IF, né? Também tenho muito carinho pelos IFs, pelos institutos federais. Bom, aqui foi um pouco o meu percurso, vou passar essa parte que o professor já apresentou.
E aí, antes de começar a falar sobre a internet das coisas, pessoal, eu queria dedicar algum tempo, pouco tempo que seja, falando um pouquinho sobre onde nós estamos, né? Bom, eu e Ivan Nilson viemos cá para fazer o doutoramento, né? Entramos juntos, começamos juntos no programa de doutorado, aquele chamado doutoramento, aqui na Universidade de Coimbra, né? É a oitava universidade mais antiga do mundo. A universidade, ela iniciou no século XIII, em 1230, se não me falha a memória. Coimbra, ela fica localizada a 200 quilômetros de Lisboa, ao norte de Lisboa. Fica bem próxima do Porto, cidade do Porto, são as duas cidades principais de Portugal. É uma cidade basicamente universitária, foi uma das 4 capitais de Portugal, uma cidade universitária. Da população de 150 mil pessoas, aproximadamente 30 mil ou mais são estudantes, então realmente a cidade respira a universidade, né? E aí tem um trecho de um poeta, Antônio Nobre, ele foi aluno da Universidade de Coimbra, começou a estudar Direito na Universidade de Coimbra, depois ele concluiu os estudos na França, parece que ele tomou bomba aqui, eu ouvi dizer, depois ele foi para a França, ele disse, quero mostrar que Coimbra, hás de gostar, partamos, dá-me o teu braço e vem daí comigo, vamos. Então, pessoal, tentando ser um pouco mais rápido para falar de Coimbra, porque a gente não tem tanto tempo aqui, mas é uma cidade pela qual eu me apaixonei. Eu acho que o Ivanilson vai poder falar também, o professor Ivanilson, no momento dele, mas é uma cidade belíssima. Nós temos aí um povo que nos acolheu muito bem. Essa é uma dos cartões postais da cidade. Aquela torre lá em cima é a Torre da Cabra, ela fica no polo 1 da universidade, onde ficam os cursos de Direito, Medicina, os cursos um pouco mais antigos da universidade ficam lá. Aqui é outra foto, mais ou menos da mesma vista, sendo que um pouco mais recuado, né? Essa segunda foto foi eu que tirei, a primeira não, a primeira é uma edição. Esse é o Rio Mondego, é o rio que banha a cidade, corta toda a cidade. Aqui é a vista de lá, de cima, perto da torre, né? A vista do rio. E aqui somos nós. Não sei se alguns conhecem esse outro professor também do IFRN, o professor Alain, o professor Ivanilson e eu. Eu nem sabia que eu ia colocar essa foto, então. Mas também Coimbra é uma cidade muito, muito boa, muito acolhedora. Sobre a Universidade de Coimbra, foi criada em 1290, né, tem 8 faculdades. Só da Universidade de Coimbra são 23 mil estudantes, né, dos quais 18% são estrangeiros, mais de 2 mil brasileiros. Né? Das escolas, fica ali a Faculdade de Direito, um dos polos, a universidade tem 3 polos. A universidade tem uma das bibliotecas mais antigas do mundo também, a Biblioteca Joanina. Esses são os fatos, as vestes, né? Foram as vestes dos estudantes da Universidade de Coimbra que inspiraram a J.K. Rowling nas vestes de Harry Potter, né? Quem acompanha aí, quem já assistiu. Então, são clássicos também esses fatos. Bom, onde nós estudamos, desenvolvemos nossa pesquisa no Departamento de Engenharia de Informática, da Universidade de Coimbra. A gente tem alguns grupos de pesquisa, sistemas e mídia cognitivos, enfim. E o grupo do professor Ivanilson é o grupo do Laboratório de Telemática e Comunicações, e o meu grupo é o grupo de Engenharia de Sistemas e Software. Nós desenvolvemos pesquisa, apesar de em grupos diferentes, mas voltados para a IoT, voltados para a internet das coisas. Mas o Departamento de Engenharia da Informática, o SISUC como um todo, não só o SISUC, como o Departamento de Energias, Engenharia e Energias e todo o Polo 2, que é onde nós ficamos localizados na universidade, ele abrange uma infinidade de projetos, de áreas, de temas. Eu acho que eu ainda não encontrei um tema relacionado à informática, né, relacionado à nossa área de atuação que não seja
contemplado por algum professor, pelo menos que haja alguma indicação. Né? Realmente é um leque muito grande de possibilidades. Bom, falando um pouco do grupo, eu já estou me demorando muito, peço desculpa por isso, mas são 15 doutores, que são membros, full member, equivalente ao professor titular, né? 8 PhDs, 8 membros associados, professores associados e aproximadamente 20 estudantes só nesse grupo, no grupo de engenharia de sistemas e software. As áreas de interesse são software de resiliência, confiabilidade, sistemas críticos, enfim. E dentro disso daí a gente encaixa a parte de IoT e de segurança, né? Mais especificamente de segurança. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Vamos à internet das coisas. Bom, uma das muitas definições que se pode dar de internet das coisas tem relação com uma infraestrutura global para a sociedade da informação, a sociedade a qual nós vivemos, né? Habilitando serviços avançados de interconexão de coisas, e aí eu fiz questão de enfatizar, né, esse termo coisas, que sejam elas físicas ou virtuais, né, baseadas em tecnologias de comunicação. Né, também não existe internet das coisas sem comunicação. Então, em suma, como é que a gente resume isso daí? Internet das coisas, coisas e comunicação entre as coisas. Né? Uma outra definição dada pela mesma revista, pela ITU-T, é que internet das coisas consiste em comunicação a qualquer tempo, em qualquer lugar e por qualquer coisa, por intermédio de qualquer coisa, via qualquer coisa. Então, transformam os devices essas coisas em pontos de acesso à internet, como o próprio nome já dá a entender. Né? Mesma forma de definir, sendo que com outros gráficos e dado já por outra revista, né? World Scientific News. E aqui nós temos alguns dos vários campos que podem ser alvo de estudo, né? ser campos de pesquisa. A internet das coisas por si só, ela já define um mundo de possibilidades de estudo dentro dos seus conceitos, dos seus ideais. Então, um bom exemplo disso é que, apesar de áreas correlatas, né, eu e o professor Ivanilson, que apresentará a seguir, estudamos por coisas bem diferentes, em grupos diferentes, né, viés totalmente diferentes, ou ao menos parcialmente diferentes, né, do mesmo assunto, grande assunto que seria internet das coisas, né? Então, só exemplos aqui, né? Internet das coisas relacionados a cuidados médicos ou casas inteligentes, né? Isso também atrai bastante pessoas, né? Segurança e conveniência, enfim, são algumas das áreas relacionadas. Bom, então, quais seriam os componentes de um sistema de internet das coisas? Basicamente vai ter uma série de componentes, mas a gente pode tentar resumir isso numa estrutura, numa arquitetura semelhante a essa. A gente tem uma primeira camada, e aí eu já estou meio que dividindo a arquitetura do sistema, vou mostrar um próximo slide que talvez fique um pouco mais claro, mas eu estou dividindo a arquitetura de um sistema de internet das coisas em uma camada que a gente chama camada de percepção, é a camada que vai ter a comunicação direta com um ambiente, né, onde os dispositivos vão interagir, né, com o ambiente por si só. Então, nessa camada nós temos sensores e atuadores. Né, aqui são dois exemplos, por exemplo, um sensorzinho de temperatura, umidade, a gente chama de sensor DHT, né, DHT11, esse aqui é uma plaquinha ESP32, e aqui a gente tem um fan, uma ventoinhazinha, um cooler, né, que vai atuar no sistema para reduzir a temperatura de alguma coisa. Um vai medir a temperatura, o outro vai reduzir, né, a temperatura, enfim. Esses seriam exemplos de sensores e atuadores.
Nós temos os gateways, que é o foco do meu estudo, o foco da minha apresentação, né? Intuitivamente a gente já começa a perceber que são os caras que estão entre esses outros dois, né? Entre a cloud, entre os sistemas de informação que vão gerenciar aí toda a informação que vai sair desses atuadores, desses sensores, ou que vai chegar nos atuadores, né? E os gateways são os caras que vão ficar ali no meio do caminho, né? São os que estão entre esses dois sistemas e é por onde vai trafegar todos os dados, por onde vão trafegar todos os dados. Aqui são 4 exemplos de gateways, nós temos muito mais, né, muito mais gateways. Para o meu trabalho, eu falarei um pouco mais deles nos próximos slides, mas para o meu trabalho a gente busca gateways que sejam open source, né, que sejam de código aberto, e a gente tem estudado mais profundamente o Cura, que é da Eclipse Foundation, e o Node-RED, que é da IBM. Esses outros dois, a gente ainda está em fase inicial do trabalho, não chegou ainda a aprofundar os estudos nele. E, por fim, a gente tem as que vão ser a interação direta com o cliente, né, com o usuário, por onde o usuário vai ter acesso às informações dos sensores ou ter acesso aos atuadores. Né, e tem alguns exemplos, enfim. Gateways. E aqui a gente tem uma arquitetura genérica. Alguns autores definem uma arquitetura de um sistema IoT em 5 camadas, outros em 4 camadas, mas basicamente a mais aceita ou a mais utilizada, posso dizer, o padrão de arquitetura seria uma arquitetura de 3 camadas, onde você vai ter a camada de percepção, perception layer, que é onde vão ficar os sensores, os atuadores e os dispositivos, sejam dispositivos inteligentes ou sejam dispositivos não inteligentes, né? Bom, falamos o que é isso, né? Mas basicamente dispositivos inteligentes eles podem se comunicar direto com o sistema de informação ou com o banco de dados que vai armazenar as informações coletadas. E enquanto que os dispositivos não inteligentes eles dependem de um ou outro dispositivo centralizador, é o caso da maioria, de um dispositivo centralizador que vai receber essas informações, que vai entender por determinado protocolo, aqui a gente está usando protocolo X, mas seria, enfim, qualquer protocolo, né? E vai entender as informações que advém desses dispositivos e vai ali, a partir de uma interface de usuário, entregar nos sistemas de informação IoT ou nos apps IoT. Então, a gente tem que a figura desse gateway, a gente começa a falar um pouco mais sobre ele, né, é a figura que vai centralizar os dados, é por onde os dados vão trafegar, por onde os dados vão fluir até chegar ao usuário que está ali em cima da camada de aplicação. E por conta disso, há algumas implicações. Né? Então, vamos falar mais um pouco sobre segurança. Bom, em relação à segurança, todos os componentes eles podem ser alvo de atacantes. Né? Sem exceção, todos os componentes de um sistema IoT, né, podem ser alvo. A segurança em sistemas IoT, ela é mais do que só segurar os dispositivos finais, os sensores, aqueles dispositivos que a gente viu lá embaixo na camada de percepção. Não, a gente precisa segurar todo o sistema, desde a cloud, a nuvem, os sistemas que estão lá em cima, até os gateways também, principalmente. Né? Então, nós devemos assegurar todos e considerar várias perspectivas de ameaça. Né? O que pode ser uma fonte de ameaça para esses sistemas? O software que está sendo utilizado, o sistema operacional, né? Alguns colegas estão estudando a área de sistemas operacionais para IoT, então estou vendo quais seriam as vulnerabilidades nos principais sistemas operacionais para IoT. Problemas de hardware, né? Qual hardware que você está utilizando, um Raspberry, um Arduino, enfim, qual hardware que a gente pode utilizar e que problemas esses hardwares podem trazer. Então, ela é considerada segurança, né, um dos requisitos funcionais, não funcionais mais importantes. Por quê? Né?
se a gente não consegue garantir a segurança de um dispositivo, como é que a gente vai poder confiar na informação que está sendo provida por ele? Ou de um sistema? Como é que a gente vai conseguir confiar? Então, eu acho que isso é bem intuitivo, nós concordamos com isso. Segurança é um dos requisitos não funcionais mais importantes, entretanto, não é algo que é muito antigo. A gente tem uma preocupação com segurança, e aí algumas décadas para cá, né, isso não advém desde os primeiros sistemas, as pessoas começaram a desenvolver sistemas já preocupadas com a segurança deles. Né, isso advém de talvez, no máximo, duas décadas para cá, a gente começou a se falar mais em segurança. Bom, então, em ambientes IoT, a gente tem ainda mais uma preocupação com esse tipo de segurança. As coisas, por exemplo, elas estão disponíveis, elas estão fisicamente acessíveis, né, no escritório, no negócio. A gente vê isso até de forma bem clara em filmes ou em séries. Algumas séries apresentam isso para nós de forma bem objetiva. Né? Bom, para se ter uma ideia, né, para motivar também a discussão, acho que quase todo mundo que se fala em IoT, quem já viu alguma apresentação sobre IoT, vai ouvir esse dado, né, talvez esse dado a partir desse ano vai ter que se mudar, mas, enfim, existia uma estimativa, né, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que bilhões de aí dá quase 7 vezes, 70 vezes, é isso? A população mundial, não, peço desculpa, minha gente. A população mundial é de 7 bilhões, então vai dar aí 6 vezes, 6, 7 vezes a população, 7 vezes pelo menos, né, a população mundial em dispositivos conectados à internet. Então, não precisam repetir, né, que em diferentes aspectos segurança e privacidade é essencial. Então, por que está insistindo tanto nessa parte de segurança? Porque segurança em dispositivos IoT é importante para todas as coisas, como a gente falou anteriormente, sendo que existe um componente específico relevante, que foi o que a gente enfatizou um pouco antes, mas vamos falar da segurança nesse cara agora, que é exatamente o gateway. Né? Ele não tem recebido aí tanta atenção em relação a isso. Antes de falar da segurança nesse dispositivo, nesse componente específico, a gente vai falar sobre robustez, que é uma das formas que a gente tem de avaliar a segurança, de medir se é somente um dos caminhos que a gente tem para avaliar se aquele sistema está seguro ou não. Então, para a robustez, a gente tem essa conceituação aí, que é a declaração de uma função. Ela convém do nome da função, do número de argumentos de entrada e do número de argumentos de saída, e que o código da função em documentação também são importantes do ponto de vista de que o que é que a função faz, qual o tipo de argumento. Tudo isso tem que ser considerado quando se quer testar, quando se quer avaliar a robustez do sistema. Bom, e aí, uma definição de robustez de um software, de um sistema, e aí a gente está tratando de segurança do software, especificamente do software IoT, do software do componente gateway IoT. Então, a robustez de um software, de um componente de software, é o grau com que ele funciona corretamente na presença de entradas de inputs excepcionais, diferentes. Por exemplo, ele não estava esperando aquilo, e aí como é que ele vai se comportar mediante aquela nova entrada que ele recebeu. Os ambientes IoT especificamente, são frequentemente suscetíveis a esse tipo de interferência ou ameaça. Então, por que os gateways estão sendo usados no contexto de IoT? Por que a gente precisa usar gateways? Para ajudar na heterogeneidade, ou seja, a gente tem, já foi falado, né, dispositivos diferentes, com linguagens diferentes, com protocolos diferentes, e aí a gente precisa de um cara que centralize essas informações. Então, existe um número considerado de coisas se comunicando com esses protocolos. E, como a gente falou, como todas as coisas têm que ser bem seguras, têm que ser seguradas, e o gateway também é uma coisa, ele precisa também ser seguro. Né? Então, o gateway não é uma coisa regular, também já falamos sobre isso,
né, se um atacante conseguir atacar com sucesso, conseguir explorar com sucesso uma vulnerabilidade de um gateway, todo o sistema pode ser comprometido, porque, como já falamos, todos os dados passam ali por esse gateway. Os gateways, eles são alvos de grande valor, né, alvos importantes, e precisam ter a segurança, a atenção de segurança. Para o nosso trabalho, para o nosso estudo, a gente foca na ideia dos frameworks de integração. O que são isso? São como se fosse um componente de software desse gateway. O gateway ele pode ser hardware, software ou um appliance junto, um hardware e um software. Então a gente tem aí os frameworks de integração como sendo componente de software. A gente citou 4 aí no começo dessa apresentação, né, são os que a gente está trabalhando. Em relação aos requisitos de segurança, a OASP ela definiu alguns requisitos, 8 requisitos de alto nível de segurança que dizem respeito à mitigação de ataques de negação de serviço, à autenticação forte na máquinas, nos dispositivos, a criação de logs, a atualização de software de terceiros, que são utilizados ali nos componentes de software. A gente vai ver que alguns problemas desses frameworks, eles advêm justamente de softwares de terceiros ou de componentes que são utilizados pelo exterior, enfim. São alguns que são requerimentos definidos aí pela OASP. E aqui um quadro comparativo, vou passar ligeiramente, depois vocês vão poder olhar com mais calma, né, que está gravado, mas falando sobre os 4 que nós escolhemos e aí o que é que eles oferecem em relação, o que está destacado em vermelho, em relação à segurança para cada um deles, o Cura, o Node-RED, o Flogo e o Mozilla IoT Gateway. Os que a gente está estudando, eles têm algumas semelhanças, todos eles usam comunicação SSL, TLS, e, enfim, algumas diferenças também em relação à autenticação. Nós fizemos uma pesquisa nos repositórios, o que eles têm em comum, o principal ponto é que todos são open source, todos são de código aberto, e a gente fez uma pesquisa lá nos repositórios deles, de cada um deles, e a gente percebeu que eram poucas issues de segurança eram relatadas, entre elas, né, as principais issues identificadas de segurança, que são realmente issues de segurança, não eram falsos positivos, era em relação ao Node-RED, vulnerabilidade em MQTT, spoofing, em relação ao Cura, XII é uma vulnerabilidade que se chama também de SQL injection. Todas essas issues tratadas, elas estão fechadas, elas foram solucionadas. Poucas delas foram reportadas no CVE, que seria um repositório de vulnerabilidades de sistemas. Mas daí a gente fez um pouco essa pesquisa e aí a gente apresentou um pouco dessas plataformas open source. Elas são baseadas, a gente escolheu elas pelo nível de similaridade nas aplicações, e a análise superficial mostra que as vulnerabilidades, algumas vulnerabilidades reportadas nos repositórios foram corrigidas, todas, não quer dizer que eles não tenham vulnerabilidades, mas as descobertas foram tratadas, ou seja, a gente tem uma equipe de desenvolvimento bem presente, que sempre está posto para responder as dúvidas, e nós pretendemos avaliar se essas vulnerabilidades reportadas, quais foram as medidas que foram tomadas para sanar essas vulnerabilidades e também avaliar a robustez dos sistemas, né, a partir de uma ideia de avaliar a segurança a nível de software. Bom, antes dessa parte de questões, é claro, as questões vão ser feitas pelo chat, como o professor Francisco informou, eu tenho esse quadrozinho aí só falando de maneira cômica aí, que
qual seria o perigo da gente ter uma casa inteligente que não fosse bem segura aí, né? Internet das coisas, do ransomware things, né? Das coisas de software de sequestro de dados. Né? O lixeiro dizendo, se você não mandar dinheiro, sua reputação vai para o lixo, enfim, é só um quadrozinho que mostra aí algo cômico a respeito de como pode ser, como a segurança na internet das coisas pode ser algo crítico. Se vocês me permitirem, não sei se eu ainda tenho tempo, o professor Francisco pode me interromper aí se for o caso, eu gostaria de mostrar outra tela aqui, bem ligeiramente, que seria a guia de um deles, do Node-RED. O Node-RED é um software, vocês todos estão conseguindo enxergar, deve estar carregando um pouco ainda. O Node-RED é um dos gateways propostos, é um dos softwares propostos. A partir do Node-RED nós temos como... enfim, ele é um editor de fluxos, não só para dispositivos IoT, a gente consegue fazer aí até um servidor web com Node-RED, então são fluxos baseados em nós, e a partir dele a gente consegue até desenvolver, programar, que é um exemplo simples da interface do Node-RED. Aqui eu estou acessando a instância do Node-RED que está no console da IBM, da cloud da IBM, e aqui são exemplos de nós, do Node-RED. É um sistema muito simples de se aprender a trabalhar, a curva de aprendizado dele é bem suave, bem rápida. E aqui a gente consegue usar, por exemplo, um dos protocolos, aqui eu parei, esse nozinho aqui é um dos protocolos de comunicação utilizados em IoT, é o MQTT, como os devices, os dispositivos trocam mensagens com os gateways e com as clouds, as interfaces de usuário. Aqui é um exemplo de um Hello World, certo? Onde eu posso dar um inject aqui no nó. Olá, Bruno, seria a mensagem passada direto para o nó de payload, e aqui eu alteraria essa mensagem também para procure por mundo e substitua por Bruno, por exemplo. Né? É algo bem simples, realmente o conhecimento de programação aqui quase nenhum, a gente precisa ter para isso. Um outro exemplo de uso seria, aqui a gente já tem um dashboard, né, onde a gente pode colocar aqui um timestamp, onde ele vai escolher uma cidade, e aí ele vai vai acessar a OpenWorldMap API, né, API, onde ele vai buscar aí informações sobre o clima, né, da cidade escolhida, e aí ele vai mostrar isso aí no dashboard dele, do Node-RED. Eu já deixei aberto aqui. Não sei se vocês... Não, acho que vocês não conseguem enxergar, eu tenho que fazer um novo compartilhamento. Sei que eu já estourei meu tempo, minha gente, mas só um pouco. Vou colocar aqui o outro dashboard. Se vocês vão enxergar aí. E aí aqui seria, por exemplo, escolha a cidade, né? Tem aqui Recife, Maceió, Coimbra, por exemplo, onde aquela API que eu mostrei anteriormente, ela vai pegar dados de temperatura, de umidade da cidade e vai expor, né? Tudo isso sem praticamente precisar digitar nenhuma linha de código, né? Então, é um sistema bem simples, um sistema de utilização simples, de aprendizado simples, e, enfim, é uma ferramenta interessante para uso em internet das coisas também. A gente vai buscar testar as vulnerabilidades, buscar vulnerabilidades nesse sistema e testar a robustez desse sistema também. A gente acha que é isso. Não estou realmente controlando o tempo, mas acredito que já devo ter passado. Agradeço mais uma vez o convite, professor Francisco, agradeço aí o professor Ivanilson também. E estamos aí abertos a mais perguntas quando for o caso. Ok, Bruno. Obrigado pela sua apresentação. Você apresentou aí vários elementos que vão
trazer boas discussões, né, na parte final aqui desse webinário. Então, aí eu peço que você, né, aguarde aí a apresentação de Ivanilson para que a gente possa fazer essa sessão de perguntas, né? E aí, agora, eu vou convidar o meu amigo Ivanilson, né, professor Ivanilson França Vieira Júnior, que é professor do IFRN, né, do campus Natal Central, e também aluno de doutoramento da Universidade de Coimbra. Então, corrigindo, eu falei que ele estava em Lisboa, mas eles estão em Coimbra, né? Então, ainda aproveitando esse momento, né, para corrigir, para que Ivanilson não fique chateado, né, comigo. E aí, Ivanilson é um cara que eu conheço já há muito tempo, que estudamos juntos, né, na antiga ETFERN, que hoje é IFRN, que é o nosso local de trabalho, né? Não vou dizer século passado. Não vou dizer exatamente quanto tempo faz, mas já faz algum tempo, né? Então, agora eu vou passar para você, Ivanilson, para que você possa aí fazer sua apresentação, e aí depois a gente volta a conversar e interagir com o pessoal. Ok. Muito obrigado, viu, professor Francisco, vulgo Chiquinho, pelo convite, né? Eu fico muito feliz em poder conversar com o pessoal aí sobre esse tópico, esse assunto, né? Mas antes eu iniciar aqui a apresentação, porque eu vou perder o acesso ao chat, que eu vou tomar a tela toda, eu vi que tem alguns imortais aí na lista, mas os mortais, assim, os alunos, vocês são mortais, quais são a maior parte são da licenciatura, tem aluno do técnico, só para eu direcionar melhor a apresentação. É melhor digitar, eu acho, que talvez você esteja me escutando. Aqui, ó, no chatzinho. Ah, tá. Pronto, muito obrigado. Deve ser o delay da distância. Beleza, pronto. Então, vamos lá. Sim, meu amigo, eu perguntei para você, não. Tenha calma, você é ignorante. Peraí. Caso Henrique parece que não leu os negócios, tá com a câmera aberta. Mas vai dar certo demais. Pronto. Eu acho melhor essa janelinha aqui. Deixa eu ver. Vou compartilhar. Estou apresentando. Vocês receberam aí a tela, né? Demora muito para chegar a resposta de vocês. Não sei quanto tempo vai durar esse negócio, não. Mas vamos lá. Professor Francisco, ele pediu que eu reeditasse uma apresentação que eu fiz há uns anos atrás, né, também para o pessoal da licenciatura. Fiz poucas alterações, né? Também eu não vai chegar esse número de slides, porque são 300 e poucos sobre a parte na verdade, de Coimbra, então eu espero conseguir terminar tudo em 30 minutos, como foi o combinado com o professor Chiquinho. Então, o Bruno, ele já iniciou muito bem essa parte das coisas. Eu vou tentar não, digamos assim, não sobrepor muito conteúdo, para não ficar muito chato, né? Imagina aí 2, 3 horas sentado numa cadeira olhando, escutando uma voz muito chata, principalmente a minha, que tem um problema na dicção do S, maçã, essas coisas. Então, o que acontece aqui eu vou tentar direcionar mais a parte da licenciatura, né? Teoricamente, os licenciados são seres humanos que vão tentar ter, com toda a paciência do mundo, ensinar uma coisa que não é tão simples para os mais jovens, né? Que é justamente essa parte da informática. E eu acredito, enquanto professor, que essa parte da internet das coisas, ela tem um potencial muito grande de motivação, né? Não só a questão da motivação por ser legalzinho, por ser da moda, né? Mas também pela parte da motivação, digamos assim, para o aluno ele conseguir entender melhor as coisas da informática, né? Então, aqui, o que tem hoje, né, do internet das coisas, isso aqui era pensado em 2012, né, que era o que tinha aí dessa figura, né, onde você se conecta a tudo. Hoje,
todo mundo... Eita, peraí, o meu tá para carregar aqui. Todo mundo tem uma pulseirinha que conta os passos, conta batimento cardíaco, né? Que era nesse caso aqui, né? Objetos conectados, né? Então e pensou-se em conectar-se tudo a essas coisas. Né? Então, primeiro, eu vou falar aqui, né? O Chiquinho, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Técnica eletromecânica com o professor Francisco no século passado. Eu me formei também dentro do próprio IFRN, né? Sou tecnólogo em desenvolvimento de sistemas, né? Sou mestre pela Universidade Federal Rio Grande do Norte, né? Na década passada, terminei o meu mestrado em 2009, e agora, iniciando ano passado junto com o Bruno, o doutoramento, que aqui chamam de doutoramento, né? Na Universidade de Coimbra. E meu perfil profissional, né? Quando eu era mortal, né, antes do serviço público, na iniciativa privada, eu fazia parte de manutenção, e também eu adorava a parte de redes de computadores, né? E já fui também, durante muitos anos, instrutor de Linux, né? No serviço público, né? Eu já fui administrador de redes da gloriosa Centas, né? Lá da parte de assistência social da prefeitura do Natal, né? E também fui professor de universidades particulares, que eu me descobri assim, muito feliz sendo professor, né? Duas coisas que é ensinar... Na verdade, assim, eu acabei me descobrindo dentro nas aulas de Linux e consegui, me encontrei bastante dentro, sendo professor da parte de informática, né? Então, esse meu início, né? Eu tive um contato com professores de eletrônica, né? Assim, eu digo que tudo que eu sei, quem deu o primeiro, digamos assim, pontapé, quem me ensinou bastante foi o professor Pedro Ivo, né, professor de eletrônica do campus Natal Zona Norte, né? Ele me ensinou bastante. Ele, digamos assim, ele acabou me dando um pouco que eu fiquei viciado na parte de Arduino, né? Foi justamente com ele, tirando dúvida da parte da eletrônica, uma série de coisas, né? E eu tinha muita curiosidade para aprender sobre microcontroladores, né? E aí, vale lembrar que eu fui aluno de eletromecânica, que ele era uma parte de mecânica junto com a eletrotécnica, né? Então, mas eu gostava muito da área de eletrônica, tanto que a minha habilitação no curso de eletromecânica foi em eletrônica, né? Então, o grande desafio era porque antes do Arduino, você tem que usar o PIC, que era um microcontrolador que você tem que programar em C, você tem que saber os registradores para você poder habilitar uma perna ou não para ligar, acender ou apagar um LED, né? E aí, depois de um tempo, né, eu acabei fazendo esse videozinho aí, que eu acabei implementando esse carrinho, sim, esse carrinho, vocês devem reconhecer que esse carrinho tem toda a loja do Alecrim, é que você bota uma pilha e sai dando cambalhota, subindo parede, por aí vai, né? Então, esse carrinho aí, eu usava esse meu telefone antigo, que é um N95, um clássico da época, que eu fiz um códigozinho em Python que conectava via Bluetooth, e aí eu mandava comandos para ele, assim, pela rede sem fio, para um lado e para o outro, né? Então, ele ia para frente ou para trás. Hoje em dia, já tem carros que você faz tudo com ele, mas para mim foi bem interessante. Eu não sei se já vai aparecer corretamente, estava meio escuro na época. Vai para trás. Vai para trás. Ali, na verdade, era para trás ou para frente, eu não lembro, não, mas... E mudava até a cor do LED. Para mim, isso era o máximo, né? E aí, foi quando eu saí um pouco dessa área. Na verdade, eu sou professor hoje do Campus Natal Central na área de redes, né? Sou professor de Arduino, mas eu acabei, assim, gostando muito dessa área. E pode ter certeza, eu já usei Arduino para dar aula de redes, né? E também com a parte inclusive com o robozinho, para a parte de conexão de portas. Foi bem interessante, né? E aí, essa parte aí, será que tem futuro? Existe esse hipergráfico? Opa, não, essa é a parte da quarentena, né? Ah, não, é outro gráfico, é esse aqui, pronto. Então, lá em 2018, né, a parte do IoT, né, já estava aqui, né, como fosse na crista, né? Então, assim,
ele já era uma tecnologia muito assim, que todo mundo já estava de olho, né? Principalmente a parte das plataformas de IoT, que é a parte dos gateways, principalmente, que o Bruno mostrou, né? E em 2019, o IoT ele acabou sumindo daqui, acabou saindo dessa telinha, né? Mas aí vem a questão, né? Porque o IoT se consolidou dentro disso, então acaba não sendo uma tecnologia emergente, mas o que dá o suporte ao IoT, que aí é uma coisa que vocês devem prestar atenção, caso vocês pretendam continuar na área, né, se especializar, é aqui, ó, 5G e esse tal de Edge, né? Que é justamente a parte de edge, é a questão do processamento na borda, é o processamento mais próximo da coisa, e não o que existe hoje a tendência da nuvem, todo mundo diz, essa abstração, esse negócio é uma nuvem, né? Ninguém sabe se é algodão doce, se é gotículas de água, seja o que for, mas essa nuvem, eu mando os meus dados lá e eles se perdem lá e magicamente vem a dado e esse dado volta, né? Mas o problema da nuvem é justamente essa questão dessa distância de um ponto para outro. Então, essa distância acaba injetando latência, que é a demora na rede, e aí se traz uma parte do processamento para próximo dos dispositivos, mais próximo da edge, né? Mais próximo da coisinha mesmo, do troço. Né? E o que é que pode ser um troço? Né? Então, aqui dentro de todas essas áreas aqui, tem vários troços que estão sempre alimentando. De onde? Meu celular. Meu celular eu posso, por exemplo, ajudar com a temperatura, se eu tiver um sensor de temperatura no meu celular, para pegar uma temperatura média, ou, por exemplo, como está utilizando em alguns lugares que pedem autorização, né, aplicativos que vejam a questão da aglomeração de pessoas. Então, se eu tenho uma célula de rede com muita aglomeração, quer dizer que tem muitas pessoas naquela região por metro quadrado, né? Então, é uma das formas que você sabe se tem muita aglomeração ou não, né? Dentro de shoppings, a parte de tecnologias que você pode vestir, né? Utilizar, né? Veículos, né? Câmeras, né? Quiosques e uma série de coisas. São troços que a parte importante é a informação em si, né? Você pode até, enquanto professor, né, você pode, por exemplo, motivar o aluno para criar alguma coisa palpável, mas hoje o que é muito mais, digamos assim, valioso é a informação, né? Porque a questão do dispositivo, ela está muito, a questão do dispositivo acaba sendo muito barato, né? Mas a informação que aquilo lhe dá, ela é muito mais valiosa, né? Do que qualquer coisa. Então, o que é esse troço, né? Lá dentro, nós temos, dentro da parte de energia, tem uma parte interna das coisas muito forte, que é a questão principalmente dos medidores de energia. Esses medidores de energia, eles já utilizam uma rede sem fio, uma rede mesh, que toda a parte de medição em alguns lugares do mundo, essa medição já é feita desculpa, ela já é mandada por essa rede de energia. Então, eu tenho um prédio que eu tenho, sei lá, 20 moradores, esses 20 moradores, cada medidor desses 20 moradores, eles digamos, se entrelaçam como fosse numa rede, né, numa rede mesh, e aí essa informação ela também já é publicada pela internet. Então, o medidor, ele já existe uma telemedição. Você não precisa mais ficar medindo os dados, né? Então, aqui também toda a parte de conexão, a parte de saúde também. Se vocês quiserem continuar na área, pesquisar e ir para um mestrado, ir para um doutoramento, para o doutorado, vocês podem também entrar nessa parte de monitoramento de saúde. É muito forte também, né? E aí a parte de fazenda, né? Principalmente para nós, que nós somos Natal, Rio Grande do Norte, embora nós estamos dentro da nossa ilha, da nossa capital, quem conhece um pouco da realidade do interior, da parte de produção, o nosso solo do interior é um solo muito, muito, muito produtivo, porque em 3 meses, que praticamente é o nosso inverno, são em 3 meses, o agricultor ele consegue produzir o ano todo.
né? Imagine se ele tivesse um gerenciamento de água melhor. A tecnologia também pode permitir isso, né? É outra forma que também vocês podem fazer pequenos projetos de reuso de água, principalmente de contabilização de água. Que às vezes o projeto ele tem um projeto bem interessante, que ele é um projeto inovador na parte de criação, né, da parte da fazenda. Mas, como eu falei antes, preste atenção no que eu digo, a informação é muito importante. Então, muitas vezes, é mais importante você saber quantos litros você gasta por hora do que você colocar ou fazer um dispositivo novo com vários irrigadores ou coisa do tipo, né? Então, a questão da informação, ela é bem importante, né? E aí, vocês, né, mortais, que acham que nunca vão poder criar nada, né? Como é que vocês podem criar isso, né? Como é que eu posso criar uma coisa para a internet das coisas? Como é que eu posso trazer isso para dentro da minha sala de aula, né? Então, tem aqui o Arduino, né? Aí são os ATmegas, é um dispositivo pequeno. Na realidade, se vocês notarem aqui, eu não sei se vocês estão vendo a bolinha vermelha, mas nessa linha de cima aqui, né? Eles têm esse quadradinho aqui, ó, que é justamente o que eu falei lá atrás, né? É o microcontrolador, que é um ATmega. Ó, tá aqui. Esse aqui, ó, ATmega 328. Esse rapazinho aqui é que faz toda a mágica. Na verdade, o Arduino em si, ele é uma plataforma que utiliza do ATmega. E ele é uma plataforma porque ele já tem esse padrão de pinagem, onde eu posso criar alguma coisa para conectar por cima do Arduino, né? Se eu estiver falando rápido, por favor, vocês me perdoem, que é meu jeitinho mesmo. E aí, esse Arduino, você conecta alguns dispositivos e sensores nele, né? Então, eu posso conectar aqui, ó, meu telefone ao Arduino para fazer um determinado controle. Eu tenho aqui, ó, esse aqui, se vocês notarem, tem uns fiozinhos aqui, mas que na verdade é um fiozinho, né? São os terminais, é como se fosse um conector aqui embaixo, onde eu conecto esse rapazão aqui, conecto em cima do Arduino, né? E aí, quando eu conecto nele, ele passa a ter, ó, se você reconhece isso aqui, é um caminho de rede, né? E aí eu já posso colocar um endereço IP e eu já posso fazer algumas programações nesse meu Arduino, nem que seja ligar e acender uma luz, né? E aí, além disso, qual é todo o ecossistema dentro do Arduino? Tem vários sensores, né? E hoje tem biblioteca para tudo. Você não precisa mais programar o sensor, saber sinal, essas coisas, não. Existe biblioteca para tudo. O Bruno mostrou um parecido com esse aqui, ó, um DHT, né? DHT11, que é um sensor de temperatura e umidade, né? O DHT11 ele é muito barato, né? É um dos mais baratos que tem, porque ele não é tão preciso. Então, não, na questão, a precisão dele que ele não dá um ponto flutuante muito legal. Então, às vezes você tem uma diferença muito grande, principalmente na parte de umidade. Mas você consegue sentir, ou você pode, por exemplo, fazer um trabalho estatístico. Eu não sei se a licenciatura deve ter alguma disciplina de estatística. Você pode fazer um trabalho estatístico para, por exemplo, pegar uma média, pegar os últimos 5 minutos e por aí vai. Esse rapazinho aqui é um sensor de água, de chuva, né? Na realidade, o pessoal usa muito ele como sensor de chuva, porque na hora que molha, ele ativa, ele diz que é 0,1, aqui é booleano, é binário, é 0,1. Ou é verdadeiro ou falso, ou tá molhado ou não tá. Não tem meio termo, não, né? São LEDs para fazer ligação, acho que isso aqui é um sensor de pressão, um buzzer para fazer barulho, é horrível, né? Aqui tem LED, tem uma série de sensores aqui que vocês podem usar para várias coisas. E uma coisa muito legal, né? Esse rapazinho aqui chama de servomotor. Ele é um motor de posicionamento. Na verdade, ele gira sobre um eixo e você pode definir um ângulo para ele entre 0 e 180. Então, você pode ou trabalhar com fechaduras ou coisa do tipo. Para os mais velhos, assim como eu, né? Pelo menos assim, entre os 25 e 110 anos, mais ou menos, quem assistiu o Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele usa um servo-sensor desse na hora que ele... Não sei se é quando ele morder da aranha, a menina beija ele, não sei, porque adolescente é tudo desse jeito. Ele entra no quarto, ele usa um controle remoto para travar a porta. Ele usa justamente um servomotor desse. É bem interessante. E aí, todos esses dispositivos você pode usar para o Arduino. Ah, tá, esse aqui, ó, esse aqui é bem legal. Esse aqui é um HC
HC é alguma coisa. Ele é um medidor de distância. Na verdade, você está vendo que ele tem dois olhinhos aqui. Um olho ele envia um sinal e o outro olho ele retorna o sinal. Eu sei, tem 10 minutos, Chiquinho. Fique tranquilo. Eu estou aqui. Tem até um negocinho aqui para você não ficar perreado. E aí ele tem um olhinho ele manda e o outro olhinho ele recebe. Isso aqui para uma aula de física é espetacular. A aula de programação é espetacular. Inclusive, existe um documento que o cara, quem criou o driver para ele, para o Arduino, a biblioteca, ele cita Parallax, né? Que é justamente, ele dá, olha, a velocidade do som é tanto. Então, você tem que fazer o tempo que você manda o sinal e você deixa uma trigger, né, um gatilho, para quando ele receber o sinal. E aí você tem que dividir pela quantidade de milissegundos, que eu acho que dá acho que é 29 nanosegundos por centímetro, é a distância, né? E aí só que ele diz, olha, mas lembre-se, o sinal ele vai e volta, então você tem que dividir por 2. Isso para uma aula é simplesmente espetacular, né? Assim, toda a questão da lógica que você vai, digamos assim, desmembrando, fazendo toda a anatomia do sensor junto com a parte de física. É espetacular, assim, é fantástico essa parte usando esse sensor aqui, né? Além desses sensores, lembre-se, o pessoal às vezes confunde o Arduino com o próximo, que é esse rapaz aqui, que é o RASP, né? O RASP, na realidade, ele tem um microprocessador, né? Ele tem memória, saída de vídeo, né? E porta USB. Então, ele é um mini computador, né? Esse rapazinho aqui, ele não é, ele é um microcontrolador. Então, assim, ele é muito mais simples. Já o RASP, não. Ele tem RAM, você bota, ele tem sistema operacional. O Arduino não tem sistema operacional, tem um negócio chamado bootloader, né? Então, ele tem sistema operacional, é um negócio espetacular também. Agora, o fim dele é totalmente diferente. Então, você não pode comparar, por exemplo, um carro com a Estação Espacial Internacional. Seria uma coisa mais ou menos injusta, né? Então, são coisas diferentes, são fins diferentes, né? Então, ele já vem com a porta LAN integrada, né? Tem saída, ele tem uma saída de vídeo composta, que é aquele do coaxial, né? E aí onde você faz toda a parte, aqui tem a parte de pinagem, quiser conectar dispositivos a ele, né? Na realidade, o que eu uso muito, eu uso o Arduino pelo USB, né? Então eu uso uma porta serial, eu configuro o Arduino via USB e faço todo o trabalho dele via USB. Né? E aí já tem a nova versão dele com 8 GB, né? É memória que só. É difícil. E aí também tem 2 monitores, o negócio tá muito doido agora. Para botar 2 monitores, pelo amor de Deus, o Matrix já passou. Vamos botar até o Matrix 4, 2 monitores, um negócio desse pequenininho desse. Sei não, aí pronto, aí fica só dando mais trabalho pra gente. Não, tem que estudar negócio. Sei não. Mas vamos lá. Então, go ahead, né? Então, essa versãozinha dele aqui já tem um Bluetoothzinho e uma Wi-Fi. Então, ele já está todo sem fio, né? E então, o Arduino, ele pode se conectar pelo Raspberry, seria alguma tecnologia de rede sem fio que você prefira, ou, né, o Bluetooth, USB e por aí vai. Então, como criar essas coisas, né? Então, você pode ter aqui o Raspberry e os Arduinos aqui por cima, mandando a informação via algum rádio, como nesse caso aqui seria o Bluetooth. O que é mais legal nisso? Se você imaginar isso aqui de forma genérica, é justamente o que o Bruno falou, né? A parte do projeto do Bruno, se vocês quiserem perguntar, é justamente o que é que eu vou instalar no RASP, o que é que eu vou instalar na nuvem. Então, ele é o cara que vai dizer para você, vai fazer análise de robustez, vai dizer se o negócio funciona ou não funciona, se tem raio, se o negócio cai, se alguém vai invadir ou não. Essa pergunta você tem que fazer para o Bruno. Não faça para mim, não. Porque o meu negócio são as comunicações. O meu doutorado aqui é em cima das comunicações. Como deixar essa comunicação mais resiliente? O que é resiliência? Sei não. Estude lá, depois me diga, eu tenho que botar isso na minha dissertação, na minha tese depois. Então, vamos lá. Então, o que é que você pode criar? Você pode botar os sensores no Arduino, aqui, né? Esse Arduino, ele consolida esses dados, ele faz os comandos dos dados, e aí ele manda via um link sem fio para um gateway IoT, lá do Brunão, que o Brunão falou dos gatewaysão, né? E aí esse gateway faz o que ele quiser com a informação e envia ou para um banco local para manter um cachezinho, né? Para ter uma parte mais, ou ter algum problema de comunicação com a nuvem, e também para a nuvem, né? E aí, como é que você pode conectar, né? Você pode conectar ele com fio,
que seria uma placa de rede, USB, sem fio, né? E aí você tem esse link de RF. Esse mesmo link de RF são que o pessoal usa muito para abrir os portões da casa, né? Que você chega no carro lá, não sei o quê, aí você, pufa, o portão vai tipo uma mágica, assim, o bicho, pufa, abre sozinho e tal, é as casas de rico. Então, é desse jeito mesmo, né? E aí também você pode usar tecnologia celular, 3, 4, 5G, né? Wi-Fi, e também tem o radiofrequência, 2.4 ou 5 GB, são links dedicados, não é Wi-Fi 802.11, tá? São links de RF. E aí, o que é que tem aqui? Existe uma série chamada ESP, que dá para você fazer algumas coisas parecidas com Arduino, e ele já tem a parte de rede sem fio, né? E aí, existe também o ESP32, que ele já tem um microprocessador de microcontrolador de 32 bits, e também já tem algumas coisas dele, ó, com uma anteninha um pouco mais potente para mandar para um pouquinho mais distante, né? E aí eu quero só dar um exemplo aqui de coisa simples, né? Assim, eu gosto muito da parte de água, né? E aí, aqui é um diagramazinho de um sensor, né? O que é que acontece aqui? Aqui você alimenta o Arduino. Aqui existe um dispositivo que é um relé. Um relé é uma coisa que serve para você ligar coisas de potências maiores. Então, eu pego o sinalzinho do Arduino, que é um sinalzinho muito fraco, de 5 volts, jogo para o relé e ele fecha uma chave. E essa chave ele faz com que esse rapazinho aqui abra ou fecha. Isso aqui é um solenoide dentro de um cano. Então, ele vai fazer com que esse solenoide ele abra ou fecha. E aqui, desse lado aqui, isso aqui você enterra, né? Você bota essa varetinha aí no solo. Porque o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer se o solo está seco ou se o solo ele está úmido. Se estiver seco, você pode abrir, fazer uma programação para que ele abra o solenoide, né? E ele pode fazer um sistema de irrigação, né? Tá aqui, ó, o exemplo aqui, né? Aí aqui o cara botou até temperatura tal, e tá vendo a umidade, e aí ele tira e coloca aqui no copo seco e no copo molhado, né? Aqui já é outro sistema também, né? Isso aqui é corajoso, viu? Porque eu não deixava um negócio desse aqui sem. Aqui vai derramar água o mundo todo e ficar para programar errado. É engraçado, essa é a melhor parte. E aí tem um sistema de irrigação. Oxi, eu vou passar só um pouquinho, brinca comigo, não? Olá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês um sistema de irrigação conectado à internet. Do conceito de internet. Basicamente. E aí aquela questão da sala de aula para quem dá aula de HTML. Aí você vê a parte de programação web, você vê a parte de programação do Arduino, a parte de programação sem fio, a parte de rede, né, de configuração, né? Então ele está com a série de sensores aqui, vou passar mais rápido, porque Chiquinho não vai me matar, porque já briga comigo, né? E aí ele tem uma torneirinha dele aqui. Ele vai acionar Eu posso fazer o funcionamento imediato do sistema. Possivelmente ele botou alguém para ligar a torneira. Nunca se sabe. E aqui no painel eu posso também configurar um horário para irrigação. Por exemplo, às 2h10 e 8 da manhã. Eu vou agendar aqui. Ele vai disparar nesse horário. Aqui que eu agendei. Pronto. Então, ó, ele colocou o solenoide aqui na torneira, né? É claro que se você for fazer um produto, né? É claro que se for fazer um produto, você vai deixar esse produto mais bonitinho. Não vai deixar uma caixa horrível dessa para primeiro aqui, ó, 220 aqui nesse ponto aqui, pronto. Aí cai uma chuva e explode tudo, né? E aí tem outras coisas que isso aí vai se transformando. A questão toda é da informação. Pode ir a família aqui, mas tá tudo bem. Então eles podem a questão da informação, quanta informação tem aqui nessa solução de fazenda. Então, uma coisa muito simples como um irrigador automático pode se transformar numa coisa muito, muito, muito maior, né? Que é o caso desse aqui, né? Que ele manda toda a parte de energia solar, ele sabe como é que está aqui o solo, né? Caso seja necessário ligar a água, ele liga e aí já viu que o solo já deu uma aumentada na umidade do solo, né? E aí você tem aqui todos uma variante de sensores de solo, né? Que pode ser utilizado. Aquele ali é o mais barato, é claro, mas aqui já são sensores profissionais, né?
para fazer trabalhos mais sérios, né? Então, falar rapidamente aqui do Laika, que é o laboratório lá do Campo Central, que eu desenvolvo algumas coisas, né? É bem interessante. Qualquer coisa, você dá uma entradinha aí no site, Laika FRN do BR. Tem um canal novo agora do YouTube do Laika, que o professor João Moreno, ele colocou esse canal. Se quiser procurar, Laika FRN, vocês encontram isso aí no YouTube. Aí tem que fazer um legalzinho, clicar no sininho, aquelas coisas que o povo diz, não sei o que. É com ele, né? E aí tem os projetos de robótica, irrigação, controle de acesso lá no Laika, né? E aí eu fiquei, o que é que eu já fiz aqui, né? Iniciação científica, recém-fio, monitoramento de acumulação e sistema de irrigação, né? E aí tem essa negócio motivacional, já estou sem tempo mesmo, então não vou fazer nada, né? E aí, o que para vocês são professores, que vão ser professores, né? Estão se formando para isso ou não, que estão na parte da licenciatura, tem muita coisa legal para ser feita, né? Tem muita gente precisando de coisas simples, né? Às vezes é uma coisa simples que é necessário, né? E a tecnologia, a gente tem que lembrar que por mais que nós gostamos de fazer pesquisa, mais que eu gosto da minha área, a tecnologia muitas vezes é um meio para outras áreas também. Então, assim, tanto a parte de irrigação você pode pegar, vai ajudar também outras áreas, mas, por exemplo, eu já fiz um trabalho junto com o pessoal da construção civil, que foi uma câmara para fazer carbonatação de corpos de prova. Na verdade, basicamente o que era? Eu tenho que medir um sensor para deixar uma quantidade de gás carbônico X dentro daquela câmara. Então, basicamente, você vai trabalhando com válvulas, abrindo, fechando, jogando gás carbônico, retirando gás carbônico para deixar uma quantidade X para ele poder fazer um teste de corrosão no concreto, né? E aí também entra a questão da imaginação, da criatividade de cada um, né? E aí eu já trabalhei com drone, robô bombeiro, coleta de informação de gestão eletrônica. Não, Carlos Henrique? Conhece. E aí o apartamento de controle de acesso que tem lá no Laika, né? Monitoramento de reservatórios e sistema de alerta para a área de risco, né? E aí é tudo. Acabou. Certo? Pronto, Chiquinho. Acabou. Beleza, Ivanilson. Que pena, né, que acabou, né? Se eu ter... Pena para você. E aí eu convido... obrigado, Ivanilson, pela sua apresentação, né? Eu convido aí o Bruno para também ligar a câmera para que a gente possa bater um papo aqui. E Ivanilson também. Não suma não, Ivanilson. Apareça aí de novo. Pronto, tá ok. Bem, só para os participantes, né, eu mandei aí, a professora Keila, né, mandou um link para que vocês registrem a participação, tá certo? Tá aí no chat, esse link foi enviado. Vocês podem enviar perguntas aí para os professores, né, para que a gente possa fazer esse tratamento com esse debate. E eu tenho aqui já algumas perguntas também, né, para a gente abrir a discussão e fazer esse papo com vocês, né? E olha, você está com a câmera desligada, né? Peraí, eu tô tentando aqui, mas vocês estão me ouvindo, né? O bicho não quer ativar mais não, desligou a câmera aqui. Mas a gente quer ver sua beleza natural, pô. Não precisa não. Peraí, eu vou tentar aqui, só um momento. A sua requisição é muito importante para nós, por favor, aguarde. Eu não sei não, porque ele tá ligando não. O bicho agora frescou comigo aqui. Inventar desligar. Bem, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou, como a gente está ali ouvindo muito bem, enquanto você vai se reorganizando, eu vou abrindo aqui a discussão. Vocês falaram aí de muita coisa interessante relacionada ao tema, né? Tanto de coisas mais simples, como de coisas mais complexas, né? Com coisas mais avançadas, conceitos mais avançados, né? E o seu é um conceito que está se popularizando, né? Assim, muita gente talvez ache que é uma coisa muito distante, né? Da vida pessoal, né? A internet das coisas. Né? E, na verdade, não é assim, né? A gente tem diversos exemplos no nosso dia a dia que, às vezes, a gente nem percebe, né? No nosso cotidiano mesmo, de trabalho, de vida pessoal. E aí eu queria, para iniciar essa discussão, né? E
até também para estimular o pessoal a fazer perguntas, curiosidades, eu queria perguntar a vocês, assim, que exemplos vocês poderiam dar para o pessoal do uso da internet das coisas no dia a dia, né, de uma pessoa comum, né, aplicações diversas que a gente tem no nosso dia a dia, para a gente perceber que na verdade não é uma outra internet, né? É a internet que a gente conhece, mas com aplicações ligadas a diversos dispositivos, né? E não apenas computadores e smartphones. Então, eu queria abrir que vocês dessem alguns exemplos da internet, das coisas no dia a dia, né? De uma pessoa comum, né? Que utiliza a internet, por exemplo. E aí, Bruno pode começar e depois Ivanilson. Pronto, pode ser. Acho que você chegou a citar alguma. Foi eu estou até sem a minha também aqui, mas a Mi Band, né? Mas enfim, a pulseirinha que conta os passos da gente, né? Essa mais simples, mais básica ali, conta os passos, né? Vê ali quanto que a gente tem. E esses dados eles podem ser sincronizados com alguma nuvem, Google Fit, enfim, existem outros apps que fazem essa monitoração, e aí vai da parte estatística também, tu estás andando muito, tu não estás andando o suficiente, o que é que tu precisa fazer para melhorar, né? A parte fitness como um todo, né? Esse é o exemplo mais básico que tem de fitness, mas a gente tem aí em academia, sensores de pressão sanguínea, né? Enfim, de tantas coisas que a gente às vezes usa no dia a dia. Acho que uma parte muito forte também, vou deixar alguns para Evanísio, mas uma muito forte também é a de cuidados médicos, né? De healthcare. Ali um sensorzinho que está monitorando a pressão sanguínea nos hospitais. Muitos daqueles sensores ali já são dispositivos de internet das coisas, né? Que se comunicam ali e dão diretamente dados para os médicos ou para a equipe de enfermaria, né, onde qualquer alteração, né, qualquer alteração que surja ali para aquele paciente naquele momento já é imediatamente avisado, né, daí a gente apela também pela questão de segurança, né, imagina, são dados sensíveis, né, então a gente tem que pensar na questão da privacidade desses dados, só quem pode ter acesso são de fato os profissionais de saúde, né, e aí hoje em dia a gente infelizmente, sobretudo nesse contexto de pandemia, a gente anda muito em ambientes hospitalares, né, com algum familiar, alguma coisa. Mas, enfim, todo mundo já andou por esses ambientes cedo ou tarde e viu que existe ali uma coleção de sensores, né, de atuadores. E aí a proposta da internet é deixar esses dados da internet das coisas, né, deixar esses dados mais acessíveis para as pessoas, né? Então, eu acho que citando um exemplo bem básico, seria essa de healthcare, né, de cuidados com saúde, né, mas principalmente de casas inteligentes. Eu vou deixar até essa parte para Evanísio, mas a gente tem muitas aplicações com casas inteligentes também, com domótica, né, então eu vi que você tem um projeto de domótica, então eu vou deixar ele falar lá sobre isso daí. Eu não sei. Voltou, Ivanilson voltou. Já tava com saudade, viu, Ivanilson? Não, porque você pediu câmera, bota câmera. Deixa comigo, Doquinha, vai dar tudo certo. Seguinte. Era o que mesmo, hein? Os exemplos de IoT, tá? Desculpa. Não, assim, por exemplo, um dos exemplos maiores foi agora da medição de isolamento social, né? Então, assim, às vezes a gente acha que não, mas o nosso trocinho, nosso telefone, né? Como também conhecido também como telemóvel, né, Bruno? Nosso telefone também ele é um troço, ele pode ser utilizado para medir uma série de coisas, né? Então, esse aí foi um exemplo. A parte de telemedição também outro exemplo, a parte de telemetria, né, de água, de luz, né, outra parte forte, né, a parte de cogeração energética, né, também, é muito forte essa parte de internet industrial das coisas, né, que é a linha que eu tô entrando, a parte da internet industrial também é bem forte. Outra parte que eles colocam também, a questão de carro inteligente, a parte de interconexão do carro também, também estão sendo colocadas, a parte de driving,
Eu acho que sim. E a parte domótica, né, que é justamente você ter sua casa plenamente conectada, né? Você, na realidade, assim, o Facebook e o Google e o Facebook, sim, a Alexa, né, da Amazon, né? Eles não escutam só as nossas conversas para botar propaganda, né? Eles também, o Alexa é bem interessante a parte de você ligar e desligar, né? Você pode controlar dispositivos, né? E isso é muito legal também. Então, assim, é uma área bem interessante. Agora, assim, a parte da internet das coisas como um todo, como eu falei, né? A parte da informação que chega e acaba sendo bem interessante. Pois é, Certo. só desculpa aí, retomando também, a parte a gente às vezes se limita a um contexto de casas inteligentes e domótica, algo mais limitado, mas é como o Ivanilson falou, né, a gente tem hoje redes veiculares, né, a gente tem o contexto de cidades inteligentes, né, a gente já tem algumas cidades no mundo que estão implementando uma coleção de sensores, de dispositivos para interconectar, por exemplo, sinais de tráfego ou de ondulação de terreno, para previsão de terremotos, vento, frio, chuva, tudo no contexto maior, macro, né, no contexto de cidade. Né? Então, tudo isso são desafios para a questão de como tratar essa informação, como lidar com essa informação. Ok. Realmente, né, a gente tem aí inúmeras possibilidades, né, quando a gente ouve muito, né, cidade inteligente, e a gente sabe que esse conceito, a internet das coisas está por trás dessa cidade, da implementação de uma cidade inteligente. Eu tenho uma pergunta aqui do Anderson, ele mandou aqui no chat para você. Ele diz o seguinte: eu estou aproveitando esse momento de isolamento social para aprender Python, também sou entusiasta do Arduino, gostaria de saber como juntar as coisas, né? Programar em Python no Arduino, e aí vocês podem ver O Arduino, ele tem... Pronto. Sanduíches. O Arduino, ele tem uma linguagem própria, né? Que é essa linguagem do Arduino. Ela é muito mais parecida, a gramática dela parecida com C. Então, o que você... Eu até procurei rapidamente bootloader em Arduino, porque na realidade, assim, o Arduino é a plataforma, e aí você tem você tem o microcontrolador dele, né, que é o ATmega, e aí você instala um códigozinho. O do Arduino é em torno dos 32 de capacidade dele, é em torno de 2 que ele utiliza, né? Cerca de 2K desse bootloader que permite e facilita as coisas para programação. Que na realidade o Arduino ele foi criado para ensinar eletrônica de maneira mais fácil, né? Mas o que você pode fazer é ter alguma coisa mais simples, por exemplo, no Arduino, alguma coisa que ligue e desligue, uma lâmpada, um motor, um servo, e aí você faz a conexão via Pi serial, que é justamente você programa em Python no computador, via USB, e aí você manda os comandos para o Arduino. E aí o Arduino ele vai ser tanto sua coleta, sua parte de coleta de informação, como também pode servir como atuador. O seu conhecimento de Python não vai ser negligenciado, não vai ser desperdiçado. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Se você fizer questão de focar aí no Arduino, pode ir por esse caminho que o Vanilson falou, mas o próprio Raspberry Pi, né, você pode criar muitos scripts no contexto de internet das coisas. Por exemplo, você pode criar um script de comunicação com um broker MQTT ou com um broker Coap, isso em Python. O YouTube chove de tutoriais de pessoas fazendo isso com Python. Então, Python hoje ainda é uma linguagem muito forte, tanto para a internet das coisas quanto para diversas outras coisas. Então, pode continuar estudando tranquilo, seu conhecimento de Python vai ser muito bem aproveitado. É verdade, com certeza. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, a gente está falando de internet das coisas e aí o Bruno falou em protocolos, falou em segurança, muitos termos que já ouve na área de redes, né? E aí vocês trabalham com redes, né? Como é que a gente tem alunos aqui também que têm interesse por redes de computadores e é uma das áreas de computação importantes, né? Eu queria que vocês falassem como é que foi essa não digo migração, porque vocês ainda continuam ligados às redes de computadores, né?
Mas assim, o que é que vocês poderiam elencar como grandes diferenças, né, do profissional que trabalha com redes e quer começar a trabalhar, né, com a internet das coisas? Aí vai, como o Bruno falou, em gateways, né? Vai surgir aí protocolos diferentes, né, do que já são, dos que a gente já conhece, que são os protocolos da internet e tudo, das camadas e tal. Como é que vocês veem essa mudança, né? Você trabalha com redes, computadores, em alguma das áreas de rede, seja segurança, ou, né, o hardware. E como é que vocês veem essa diferença para uma área, digamos, nova, né, que está se popularizando, está ganhando espaço, que é a internet das coisas? Vinícius, quer começar? Eu comecei a outra, você começa essa. Pronto, então tá já. O que eu vejo, Francisco, é o seguinte: hoje em dia é muito difícil a gente desatrelar muitas coisas, né? Tá tudo muito junto, tudo muito ligado. Então, por exemplo, eu sempre gostei, como o Ivanilson, eu também sempre gostei mais da área de redes. Eu não tenho nem um centésimo do conhecimento que ele tem em redes, mas eu sempre gostei muito também de trabalhar com redes, da parte de redes. Mas o que acontece? Eu descobri que não adianta muito você focar só em redes e dizer eu não gosto de programar, eu vou ter que deixar a programação de lado. Não. A gente tem que ter um pouco disso daí, né? Tem que ter um pouco de conhecimento também na parte de software, pois hoje muito do software é o que controla ali a rede, seja um script que você faz, seja um banco de dados que você gerencia, né? Então, também está atrelado à parte de redes. Né? Por exemplo, uma coisa que eu atentei mais quando eu comecei a vir para cá e pesquisar nesse grupo de pesquisa que eu participo aqui, é que eles enxergam segurança num contexto. Tem o grupo de Vanessa que trabalha muito mais nessa parte de segurança na parte de redes, mas eles enxergam com segurança num contexto de software, por exemplo. Né? Eu estou preocupado com o software que está rodando naquele dispositivo, né? E o quanto aquele software ele vai ser vulnerável, né? Quantas vulnerabilidades eu vou conseguir encontrar ali naquele software, mas independente se o cara vai usar uma conexão Wi-Fi, ou o cara vai tentar interceptar a minha conexão Bluetooth, enfim, como é que vai ser feita aquele ataque, né? aquela threat? Como é que ele vai tentar abordar ali aquela minha vulnerabilidade? Então, assim, eu acho que talvez a contribuição que eu teria para colocar aqui é importantíssimo não desvincular, pensar que tudo está conectado, tanto a parte de redes, né, o conhecimento em redes dos dispositivos, mas, sobretudo, no contexto da internet das coisas, também a parte de software. Né? Se fosse fazer um evangelismo aqui do que a gente está pesquisando, é dizer que tudo tem o seu valor, tudo tem o seu propósito dentro do contexto da internet das coisas, dos sistemas de internet das coisas. Né? Dificilmente você vai encontrar algum trabalho que foque exclusivamente em redes. Né? O cara que vai falar sobre algum protocolo de rede específico, ele vai falar sobre como você pode identificar uma vulnerabilidade a partir daquele protocolo, e aí ele vai puxar para a parte de sistemas, de software, enfim. Né? Então, eu acho que tem um pouquinho disso. Bem, dentro tanto dessa parte de rede, né, Bruno, ele já olha uma parte, digamos assim, se nós lembrarmos aquela parte, aquelas camadas, né, tanto o TCP/IP como a parte ISO-OSI, a parte do Bruno está um pouco mais acima. Na verdade, ele está quase que numa questão de consolidação, né? Então, eu estou na parte mais baixa de protocolo. Então, na realidade, ainda existe alguma coisa nesse meio entre esses dois mundos, que é a questão também da infraestrutura, né? Então, assim, a parte de redes, ele é importante, você acaba tendo que ter. Na realidade, assim, o profissional hoje, né, ele não pode também ser tão especialista sem saber um pouco do todo, né? Então, a parte de infraestrutura, ela vai ser muito importante, né? Porque por mais que você tenha um negócio chamado agora 5G que vai resolver todos os problemas da humanidade, né? E aí tem um problema aí,
nessa parte aí, porque tem um profissional de infraestrutura que precisa configurar a parte de infraestrutura, e aí você também tem quem vai modelar a solução 5G, porque quem vai modelar a solução 5G, ele vai dizer o que é que você precisa, né? Então, assim, não é uma coisa tão, digamos assim, trivial de se colocar, mas essa parte de redes hoje, você pode dizer que esqueça IPv4, né? Vai ser IPv6, não adianta, né? Vocês também tem que ver a parte que chamam de Lossy Networks, né? Que é a parte justamente de redes de perda, né? São redes mais de menor consumo, low power network, né? Então, uma série de coisas, uma série de atualizações que o aluno que ele quer ficar para dentro de redes, ele vai ter que, digamos assim, dar uma estudada, né? É claro, existe também PV4, né? Existe também o 802.11, da forma como é colocada, mas essas novas tecnologias como 802.15, né? A parte do Zigbee, né? A parte de roteamento e mesh, RPL, então tem muitas coisas aí para se colocar, né? A infraestrutura também vai ser bem importante. Isso, ok. E é como o Ivanilson falou, né? Naturalmente, quem quer ingressar nessa área de internet das coisas, ele vai se deparar com um grande número, né, de conceitos, né, de áreas da computação, naturalmente, né? Então, ele até falou que ele acha um tema que é, na verdade, motivacional, né, para a área de computação, porque quem quer entrar nessa área, naturalmente, ele vai lidar com redes, vai lidar com software, vai programar, né? Naturalmente, né? O Ivanilson falou aí em Arduino, falou em Raspberry, né? O Bruno já falou da parte do software, né? De aplicações que você pode monitorar, né? Fluxo de informação, questão da segurança, né? Então, realmente é um tema que não é à toa, né? Que vem sendo cada vez mais utilizado, inclusive na educação, né? Já existem aplicações, estudos, né, da internet das coisas para a educação, né? Então, é um tema realmente que vale muito a pena conhecer melhor, né, e perceber que é possível trabalhar com isso, né? Ivanilson mostrou aí coisas simples, né, que dá para fazer em casa, inclusive, né, implementar certas aplicações aí. Eu queria saber se vocês já estão o quê? Há 2 anos, né, aí no doutorado, é isso? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Eu queria saber se vocês já falaram, Bruno falou um pouco mais em relação ao direcionamento que vocês vão ter até a tese, né? Mas se vocês já têm realmente esse foco definido, ou se vocês ainda têm muito ainda a ser decidido até chegar lá, né? Assim, se vocês já têm essa ideia com 1 ano e meio aí sobre o que é que vocês vão apresentar na tese de vocês. Pronto. Como é que é a dinâmica aqui da Universidade de Coimbra, né? Essa dinâmica, ela tem uma disciplina inicial que é projeto de tese, que é justamente equivale à nossa qualificação aí no Brasil, né? Onde eu vou fazer, nós elaboramos o nosso projeto, né? E apresentamos a uma banca que tem membros externos já nessa banca, não é da universidade, são 2 membros externos, são 4, aqui chamam de júri, né? E eles vão dar um direcionamento para dizer se a pesquisa é adequada, ela é adequada ou não, né? No caso eu e o Bruno, nós estamos apresentando esse segundo ano que nós chegamos na metade do semestre, porque aqui o semestre começa em setembro e termina em junho, né? E aí nós estamos na elaboração do projeto agora, né? Então, assim, um projeto de doutorado, você está, digamos assim, contribuindo com o estado da arte do mundo, só que você não vai resolver todos os problemas desse mundo. Então, a gente tem que focar num ponto e colocar. Então, assim, o que é que acontece? Hoje, eu estou na parte de métricas de resiliência, digamos assim, para assessment de resiliência para essa parte de comunicação da internet das coisas. Então, assim, à medida que você vai chegando, você vai, digamos assim, afunilando, né? E aí, justamente nessa parte por exemplo, uma das coisas lá, um dos meus objetivos de investigação é que, muitas vezes, nós não notamos,
Mas cada tecnologia ela tem seus mecanismos e suas estratégias de adaptação para evitar que falhe. Isso aí, todo mecanismo ele tem, né? Seja ele duplicando o sinal, seja ele aumentando potência, seja o que for. E eu posso até, por exemplo, mudar caminho. Mas muitas vezes isso pode deixar o sistema mais frágil, né? Então, justamente, eu vou fazer justamente esse estudo dessas métricas. Ou, por exemplo, ter consequências. Acho que, não sei se todos estão, não sei a maturidade de todos na parte de redes, mas existe uma coisa chamada MTU, que é o tamanho máximo de uma coisa que eu posso mandar em determinado link. E aí eu tenho, na realidade, dependendo se vocês notaram, tanto o Arduino como o Raspberry são dispositivos mais limitados em termos de memória e em termos de processamento. Então, eu tenho que evitar ao máximo, por exemplo, a fragmentação de pacote IP. Se vocês estudarem a parte do pacote IP, eu posso fragmentar ele em vários segmentos. Então, na realidade, em vários, por exemplo, embora eu possa trabalhar com o DP, mas muitas vezes eu tenho um pacote UDP que eu preciso fragmentar ele em 2 pontos. Então, esse pacote UDP, ele chega na interface do dispositivo, ela é enfileirada lá, e ele pode chegar, inclusive, fora de ordem. E aí, esse dispositivo ele vai ter que ter memória suficiente para poder reordenar aquilo. Então, se por acaso uma das minhas adaptações eu botar para um caminho que ele seja mais barato, ou um caminho, digamos assim, mais rápido, mas que a unidade de envio dele ela é muito menor, eu vou começar a fragmentar. E isso vai alterar o desempenho lá no final. Então, isso vai alterar digamos assim, eu tenho que ter alguma métrica, eu tenho uma maneira de medir se essa adaptação ela é adequada ou não para determinados dispositivos também. Pronto. Então, digamos assim, o meu afunilamento até então é esse. Né? É isso. Bom, também não tem muito mais o que contribuir, basicamente fiz a apresentação em cima do que a gente está estudando lá, né? Mas a ideia é essa. O Sr. Francisco perguntou se a gente já tinha definido. Bom, eu diria que está quase lá, mas ainda falta um bocado a se definir, né? O trabalho de pesquisa, né, é quase sempre assim, a gente fica... agora vai, agora é isso, eu vou até o final, até que a gente descobre alguma coisa que, né, eita, tem que mudar um pouquinho o rumo aqui, porque realmente esse rumo não tá sendo interessante para mim. Mas, bom, eu acho que a gente sempre queria estar um pouco mais avançado do que o que a gente está agora. O mais importante é que a gente está caminhando, né, tem as coisas mais ou menos definidas na cabeça, tem algumas pesquisas de pergunta de pesquisa já bastante clara, né, e é isso aí, nessa linha. Ok. De fato, o Bruno já, na apresentação, né, já deu um bom apanhado, né, do que ele vem trabalhando, né, em relação à segurança, gates. Eu queria fazer uma última pergunta, antes da gente ir para finalizar. O público, né, que está assistindo, né, o pessoal que está assistindo quer sair daqui e quer estudar a internet das coisas, vamos supor, né, se interessou pelo tema. E eu queria que vocês dessem dicas, né, tá em casa, tá com internet, tá em isolamento social, né, a situação do Brasil tá um pouquinho diferente de Portugal, né, vocês já estão caminhando para uma situação um pouco mais tranquila aqui do que a nossa, que ainda está muito difícil, né. Então, a gente tem muitos alunos que estão com essa oportunidade de estudar em casa, né, utilizando a internet. Então, eu queria que vocês dessem dicas para o pessoal, né, para quem tem interesse realmente em entrar na área. E Vanessa já deu vários exemplos, né, mas, de repente, de vocês indicarem aí sites, projetos, canais, né, para que o pessoal possa ir aos pouquinhos, né, ingressando nessa área e já pensando aí em trabalhos futuros, quem sabe. Deixa eu pensar aqui. Vamos lá, pessoal. Eu acho que a gente, hoje em dia, a gente tem algo que é muito favorável para nós, né, que é uma fonte de pesquisa, sobretudo a parte de mão na massa, né, de hands-on, que é o YouTube, né? O YouTube ele tem uma infinidade de tutoriais de faça você mesmo, né, do it yourself, né, DIY, né? DIY, do it yourself. E a gente consegue fazer bastante coisa, mesmo se a gente não tem o equipamento, né? Há quem puder, claro,
eu acho que uma ótima forma, talvez o Vinícius vai concordar comigo, uma ótima forma de ingressar na parte de, de IoT seria começar pelo Arduino. Eu iria além, eu acho que o ESP32, o Ivan mostrou na apresentação dele também, tem um aqui, pode comprar site da China mesmo, chega, né? É um negócio, acaba sendo muito mais barato e sempre chega, né? O ESP32 é uma plaquinha que você programa, basicamente a programação dela, o bootloader, a interface de programação, a linguagem utilizada nela é a mesma do Arduino, então você também tem N tutoriais na internet com programas básicos para ESP, ESP32. A grande vantagem da ESP32 é que você tem a liberdade de, se você tiver alguma fonte de energia para ela, ela já tem Wi-Fi, né? Então você consegue comunicar ela com um notebook ou com uma RASP, por exemplo. Eu já fiz alguns experimentos da ESP com a Raspberry via Wi-Fi, então é tranquilo. Não tem dificuldade para fazer isso. Muitas vezes você vai começar só reproduzindo o que o pessoal faz, aí depois você vai tendo algumas ideias novas. Não é difícil de você achar kits já prontos com sensores, aquele DHT mesmo que eu achei, com sensores com tags RFID também, leitores tags RFID. Não é difícil de se achar. Já vem os kitzinhos prontos, também não é tão caro. Mas eu não tenho dinheiro. Você consegue fazer muita coisa com simulador também. Tem o IoT Labs, enquanto o Vinícius estiver falando, eu vou colar o link lá no chat que ele colocou também, né? O IT Lab, ele é um test bed, né? Um ambiente de testes para dispositivos IoT, então você pode simular ambientes por lá também. Eu vi que o colega perguntou sobre desvantagens e vantagens de se programar em Python. Na verdade, assim, você não vai programar o Arduino diretamente no Python, né? Você vai programar o Python para interagir com os dados que você vai obter do seu Arduino, da sua Raspberry, né? O Python ele vai ser com um cara que vai lá buscar aqueles dados, ou o MicroPython, enfim, essa parte de Arduino, o Ivanis pode explicar um pouco melhor, né? Mas a linguagem do Arduino é uma linguagem muito parecida com C, também não, para quem já entende lógica de programação, não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças para se entender, é tranquilo. E, como eu disse, buscar, eu acho, talvez a principal dica que todo mundo já deve fazer um pouco, né? Buscar tutoriais, sobretudo hands-on, né? Faça você mesmo, né? Do it yourself. Em YouTube tem muito tutorial, né? E correr atrás disso daí, a gente acaba criando gosto pela coisa, a gente acaba se empolgando, querendo fazer mais ou querendo criar coisas novas. Eu acho que é por aí. A internet das coisas tem muito esse poder de nos fascinar, né, a cada dia. É isso. Bem, de minha parte, não só a parte do YouTube ou não, eu acho que existem alguns simuladores online que você pode tentar. Para quem quiser comprar, eu acho que tem uns... vocês podem comprar da loja da China, vai demorar... na verdade, assim, o problema da China é que tem que passar na República de Curitiba, que aí eu acho que deve demorar aí uns 4 meses, né? Que vai se perder por lá em Curitiba, qualquer coisa. Mas, assim, comprar da China ainda é mais barato, se você tiver a paciência para esperar ou não. Mas existem alguns kits, assim, em torno de 50, 60 reais. Salvo engano, é no Robocore. Robocore.net, eu acho, uma lojinha brasileira. E também em Natal tem o Natal Makers, eu acho que também faz os kitzinhos de Arduino, né? Botando um álcoolzinho isopropílico, acho que não queima nada não, acho que dá para limpar, dá para fazer desinfecção do bicho, não vai ter nenhum tipo de problema, né? Assim, o bom é realmente, o simulador, ele ajuda bastante, mas assim, se você tiver um na mão, vocês vão ver que é totalmente diferente, né? E aí, assim, a questão, voltando aqui para o Anderson, perguntou sobre Python no Arduino. Anderson, o que eu digo a você é que a coisa que você tem que se preocupar mesmo é a linguagem de programação. A linguagem de programação é uma ferramenta, né? E, assim, hoje em dia, as pessoas de ferramenta estão ficando para trás. O que o mercado quer são pessoas de solução. Então, você tem que aprender a programar. Programar não adianta, é sentar e tentar fazer. Resolver os exercícios chatos que o professor de programação manda. Não adianta, é você fazer, passar horas e horas programando. E aí o Arduino, ele lhe dá uma coisa interessante, que são duas linguagens diferentes,
né, de programação. Uma vai ser a linguagem do Arduino e a outra vai ser a linguagem que você vai conectar ao Arduino. Isso vai lhe dar uma coisa digamos assim, uma vivência muito legal, né? E eu não sei, vocês não sei se vocês chegaram a ver muito bem o videozinho que eu passei do carrinho com Bluetooth. Esse videozinho com Bluetooth, aquele carrinho lá, eu comprei no Alecrim, acho que foi R$7 na época, né? Então, assim, tem como você fazer coisas com brinquedos, né? Coisas baratas com brinquedos para você fazer alguma coisa que se movimente, né? Mas, assim, tanto faz você programar em Python, em C, em Java, seja o que for. O que você realmente você tem que fazer é tentar programar. E programação, basicamente, o que muda muito a questão da gramática. Cada linguagem tem sua forma. Uma linguagem tem gente que se dá melhor do que outras, né? Mas, assim, o ideal, realmente, é que você tente, você faça alguma coisa com o Arduino e use o Python, já que você quer aprender Python, você usa o Python para controlar esse Arduino, né? Com relação Robocall, eu acho que Mercado Livre, né, tem o eBay, eu comprava, aí, quando estava no Brasil, eu comprava muita coisa no eBay, só que assim, demorava 90 dias, mas assim, porque o preço realmente é diferente, então, enquanto você compra um sensor por R$5 no Mercado Livre, por exemplo, no eBay, com R$10 você comprava 10 ou 15 sensores, né? Agora sim, tem essa questão da demora e às vezes se perde, né? Então, é isso aí que tem que se ver. Fugi muito, não. Fugi muito, Chiquinho. Foi dentro? Não, fugiu não, tá. Fugiu não, tá dentro do tema. Da pergunta. Um link, né, de um simulador, né, vocês podem testar. E aí, pessoal, a gente já está avançando bem na hora, o Ivanilson já está com sono, já está querendo dormir, né, lá já está caminhando para Não, 10 da noite. meu irmão me chamou para jogar DayZ. Ah, tá bom. E aí eu queria só passar para vocês, Bruno e Ivanilson, para vocês fazerem as considerações finais aí, né, aproveitar para agradecer de novo a participação de vocês, a colaboração com o nosso projeto, né, a ideia do projeto nesse momento de pandemia, né, de tensão, a gente ter esse momento aqui de conhecimento, né, de tentar discutir temas interessantes, e hoje, mais uma vez, a gente atingiu esse objetivo, né, vocês falaram de muitos conceitos, de muitos elementos interessantes aí na área de internet das coisas, né, pela experiência que vocês já vem tendo com o tema, né, então foi muito bacana, e aí eu passo para vocês para fazer essas considerações finais aí, para a gente fechar o nosso webinar de hoje. Pronto, Bruno começou da outra vez, agora eu começo primeiro, né? Eu acho assim, eu acho a iniciativa muito legal, né? Bem interessante mesmo. É claro que eu tive muita dificuldade aqui, Chiquinho já conhece minhas palestras há 10 anos, pelo menos, desde aquela lá de Currais Novos, né? Então, ele sabe a minha dificuldade, que é ficar sentado, parado e conversando com alguém, né? Então, vocês notaram que eu gesticulo bastante, faço a parte sonoplastia, blá, 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 não sei o quê. E, assim, é bem complicado para mim fazer essa parte online, né? Então, assim, mas espero que ter, digamos assim, passado bem a mensagem, não ter saído muito do assunto, que eu voo bastante, né? Viajo muito na maionese, mas de qualquer maneira eu achei fantástico. Queria também agradecer a Bruno, né? Bruno, meu amigão aqui de Coimbra, digamos assim, o familiar que o doutorado me deu, né? Que é como irmão para mim aqui dentro de Coimbra, e por ele ter aceitado, né? Porque quando o Chiquinho chamou, disse, pô, bicho, eu quero discutir com alguém, eu quero discutir com o Bruno, que eu gosto de discutir com ele. E aí, assim, conversei com o Bruno, tive aquela conversa, tal, pô, Bruno, não, vai ser legal, tal. E ele aceitou, queria agradecer, né, também, é claro, o convite e agradecer ao Bruno, que eu espero que tenha ficado bem interessante esse webinar, né, que, assim, é para matar minha saudade, né, porque, assim, eu me afastei para me capacitar, para voltar melhor para o IFRN, mas eu sinto muita falta da sala de aula. Acho que é uma coisa que eu sinto muita falta, realmente, de fazer prova difícil e ver os alunos chorando. Minha gente... Você é demais, viu, Vanessa? Você é demais mesmo. Bom, eu também só tenho que agradecer mesmo, também só tenho palavras para agradecer. Primeiramente, o Ivanilson e o Francisco, né, o Ninho e o Chiquinho, dá para fazer uma dupla sertaneja aí, os dois. Mas, para mim, foi uma experiência muito boa,
né? É sempre muito bom falar sobre a IoT, falar para estudantes, né? Então, também somos estudantes, também estamos nessa seara, né? E assim, especificamente para a maior parte do público, eu acho que a grande maioria aí é estudante de licenciatura, né? Eu acho que pegando esse gancho que o Ivanilson falou, sobre saudade de sala de aula, saudade de ser professor, eu acho que é isso. Prossigam, né, não desistam, sigam em frente. E eu acho que os dois têm aí um pouco mais, um pouco, né, muito, não, um pouco mais de anos de experiência que eu, mas são novos também, né, também já tenho um tempinho de sala de aula e é muito prazeroso, minha gente, muito prazeroso. Às vezes não tão financeiramente prazeroso, mas o prazer de você passar alguma coisa, né, e ver que as pessoas estão entendendo aquilo que você está mostrando, quase sempre, na maioria das vezes, estão entendendo aquilo que você está passando, é muito bom, pois prossigam nessa área. As dificuldades vão vir, as dificuldades com programação, sobretudo, né, a gente encontra aí vários alunos com dificuldade de programação. Eu fui um aluno com dificuldade de programação, conheço muitos outros colegas que também tiveram essa dificuldade. Não desistam. Pegando o gancho que o Ivanilson falou também, é como matemática, ninguém nunca aprendeu matemática sem fazer conta, sem botar no papel, sem fazer cálculo. Então, com programação também, ninguém nunca vai aprender programação sem desenvolver programas. Então, acho que por aí, não desistam, sigam em frente, contem conosco, o que a gente puder ajudar, estamos aí, estamos disponíveis. Obrigado. Só para complementar uma coisa, é que eu tô ficando mais velho porque eu me alimentava da aflição dos alunos na hora da prova, sabe? Uma saudade danada. Tá certo, tá bom. Você, não sei não, não muda não, esse rapaz não muda não. Bem, é isso, agradecer, foi muito bacana esse papo, né? Ivanilson e Bruno lá em Portugal, estudando e conseguiram aí se organizar para participar, então fico muito grato. Esse webinário ele está sendo gravado, vai ficar disponível depois no YouTube, tá certo? A gente vai mandar o link para os participantes, tudo direitinho. E amanhã a gente vai ter, pessoal, um outro webinário, né, focado em desenvolvimento para dispositivos móveis. Então, também vai ser um tema bacana, né? A gente vai contar com o professor Givanaldo, que vai mediar, o professor Marcelo Varela, também do IFRN, e outros dois convidados, um do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que é o José de Almeida, e o Jordan Lira, que trabalha no Canadá, né, com essa parte de dispositivos móveis, então também vai ser um tema muito bacana. E é isso. Então, agradeço a todos pela participação, né? Então, todos uma boa noite aí. E se puderem, fiquem em casa, né? E se tiverem que sair, se cuidem, né? Porque a gente precisa realmente voltar com tranquilidade e com saúde aí. É isso. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Valeu, boa noite. Que é isso, cara? São 10 horas aqui, a noite é uma criança. Valeu, brigadão aí. Valeu, pessoal. Vocês foram um público ótimo. Valeu. Valeu, tchau.